Olá, bem-vindos à nossa Rota Livre. Olá, você que nos assiste, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Rota Livre passa em 196 países através do canal 160 da Sul TV e também no canal RBT TV, no canal 15 da TV aberta na Serra Gaúcha. O Rota Livre é um programa que vai muito além do destino, falando sobre turismo nacional, internacional e dicas para você aproveitar as suas viagens. O programa de hoje, ele é inédito todas as sextas-feiras às 20 horas e semanalmente de segunda a sexta às 16. Hoje a gente vai viajar para os Estados Unidos com a nossa viajante profissional Annelise Zanoni. Ela vai nos contar sobre as experiências fora do padrão que teve no mundo afora. Bom, mas antes da gente começar a conversar com a Anne, a gente chama um intervalo que é bem rapidinho e já volta. A Rota Livre está de volta e hoje a gente vai falar com Annelise Zanoni. Já viajou por mais de 40 países, mais de 100 cidades pelo Brasil e com absoluta certeza a gente quer saber mais sobre essas histórias e as dicas que ela tem pra gente. Com certeza. Então, começo eu te perguntando, Anne, como surgiu a ideia de ser uma viajante profissional? Bom, gurias, na verdade a ideia foi surgindo ao longo da minha rotina e da minha carreira mesmo, né? Eu sou jornalista e comecei a trabalhar muito cedo com jornalismo, mas eu sempre tive aquele sonho, assim, meio de criança, né, de ficar viajando. E aí, quando eu comecei a trabalhar na área internacional, quando eu me formei. E aí eu comecei a perceber o quanto eu gostava dessa área e aí comecei a direcionar para as viagens, para conhecer mais países. E aí eu fiz um verdadeiro direcionamento de carreira desde muito cedo, assim. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir para um caderno de turismo, eu comecei a trabalhar no caderno de turismo e nunca mais parei de viajar, de fazer conteúdo relacionado à viagem. E aí, conforme o tempo foi passando e surgiram as redes sociais, aí eu comecei a perceber como era uma área que eu me reconhecia nessa área e muito mais, assim, além de só viajar, né? Eu comecei a trabalhar muito em relação com turismo, e aí eu transformei isso numa grande profissão. Então, hoje eu tenho, inclusive, uma empresa que faz assessoria, faz consultoria para a área de turismo, me transformei numa viajante profissional com isso tudo. Que legal, Anne. E olha só, essas fotos que estão passando aqui na nossa tela são excepcionais. Todas são, no mínimo, relaxantes. Quero te perguntar se todas as tuas viagens são travel terapia e o que mais te atrai no estilo de viagem? Na verdade, não, não são todas as viagens que são travel terapia, não. Assim, quando eu criei o projeto que se chama Travel Terapia, ele foi muito inspirado no meu movimento mesmo. Assim, cada vez que eu ia viajar, mas quando eu ia viajar de férias, parecia que quando eu estava no aeroporto, eu passava literalmente por um portal e ali eu começava a desestressar, a focar nas minhas coisas, e eu sempre voltava de alguma viagem, das viagens com alguma resolução, ou com alguma coisa resolvida, né? E as pessoas têm muito disso, então eu comecei a ver como a viagem ela pode ser terapêutica, né? E aí criei o projeto Travel Terapia, porque eu acho que viajar é uma terapia. Com certeza. Porém, como eu viajo muito a trabalho, tem muito perrengue, entende? As minhas viagens não são todas uma terapia, na verdade, às vezes eu me incomodo muito, as pessoas confundem muito, né? Acham que a gente trabalha com turismo, a gente está sempre se divertindo, está sempre na alegria, mas não, eu durmo muito pouco, eu me confundo muitas vezes, eu acordo de madrugada, eu não sei onde é que eu tô, se eu tô em casa, às vezes até em casa eu acordo e fico olhando, tem aqueles 3 segundos, assim, de não saber onde eu tô. Então, nem todas as viagens são terapia. Queríamos que fosse, né? Mas não vai Queria. dar para ser ainda. Bom, o programa de hoje, sim, vamos falar mais sobre os Estados Unidos, que Uhum. tem 50 estados. Destes, aproximadamente, quantos tu já conheceu? Eu acho que mais ou menos uns 7, 8 eu já visitei. E como foi a experiência? Os Estados Unidos é sempre um país assim de referência para mim, acho que para os brasileiros, né? A gente, quando viaja pela primeira vez para o exterior, geralmente os brasileiros optam pelos Estados Unidos,
porque a gente já tem esse reconhecimento nos filmes, no nosso dia a dia. Então, eu sempre gosto muito de ir para os Estados Unidos. Eu vou mais ou menos aí umas 2, 3 vezes ao ano, principalmente por causa de trabalho, né, nesses últimos tempos. E para mim é sempre ótimo ir para lá, porque assim, eu vejo muitas coisas novas. Tem essa sensação de segurança que a gente tem, tenho amigos, então tem muita coisa assim envolvida cada vez que eu vou para os Estados Unidos. E também assim conhecer outros lugares que vão além, né, daquele feijão com arroz que a gente conhece dos Estados Unidos, para mim é o mais interessante, assim, conhecer lugares que são realmente diferentes por lá. Com certeza, eu adoro viajar para os Estados Unidos também, já morei lá 2 vezes, e uma das viagens mais significantes que eu já fiz na minha vida foi fazer a Rota 66 e conhecer o Monument Valley e o Grand Canyon, sendo que não é necessariamente um destino, né, que todo mundo vai, porque a maioria das pessoas vão para Orlando, para Disney. Mas a gente tem algumas fotos das viagens da Anne para passar aqui na nossa tela, para os nossos convidados saberem de alguns dos estados aí onde a gente está, Anne. Nos conta Aí mais. é em Atlanta, né? Eles ainda têm os anéis das Olimpíadas de Atlanta aí também, porque a cidade ainda relembra muito, né, a época que teve as Olimpíadas. Tem a Coca-Cola também, a gente pode fazer uma visita na fábrica da Coca-Cola em Atlanta. Então é bem legal, e a gente pode fazer degustação de Coca-Cola. Eu não sou uma fã de Coca-Cola, mas a gente chega lá, é impossível assim a gente não se envolver. São mais de 100 sabores de Coca-Cola do mundo, Coca-Colas aromatizadas, diferentes, assim, que a gente pode experimentar. E também a gente encontra esse ursinho, né? Aí é um trolley que tem em Atlanta também, a gente faz um passeio pela história de Atlanta com esse trolley. Que demais. Essa tua viagem para Atlanta foi quando? Essa daí foi em 2022. Ela é bem recente. É recente, assim. Então, como eu falei, nos últimos desde a pandemia lá, 2021, eu tenho ido pelo menos 2 vezes para os Estados Unidos. Durante a pandemia, eu consegui ir para os Estados Unidos, né? Fui para uma feira a convite e aí eu não parei mais, assim. Então eu tenho aumentado cada vez mais essa minha relação com os Estados Unidos e indo em lugares que são diferentes. Que as pessoas não conhecem tanto, né? Atlanta é uma cidade que eu recomendaria as pessoas visitarem, porque tem muitos voos que fazem escala no aeroporto de Atlanta, e é uma cidade muito interessante de ser visitada, assim, muito moderna, cheia de vida, tem muitos brasileiros por lá, tem a Coca-Cola, tem o Grande Aquário também, tem um memorial super importante também. Então, tem vários roteiros que podem ser feitos a partir de Atlanta. Normalmente, quando tu vai, qual é o teu tempo de permanência? Geralmente, assim, a trabalho eu costumo ficar 1 semana, ou no máximo 10 dias. Então, quando tu vai, normalmente tu fica em um estado só? Ou tu aproveita e faz um tour? Geralmente eu acabo ficando num estado só. Teve uma das últimas viagens que eu acabei fazendo a Louisiana e fiz o Mississippi também. A gente tem imagens do Mississippi aí, né, produção? Que legal. E Louisiana e Mississippi devem ser muito mágicos, porque tem toda a estrutura do sul. Mississippi, ó, a gente nem imagina que tem praias, assim, tem praias diferentes por lá. A gente fez um passeio rodoviário, né? Era um grupo de jornalistas e também de operadores de turismo. Então a gente foi ali para o Mississippi, tem umas casas antigas, aí já é Atlanta, né? O aquário de Atlanta. Que é lindo. Que é super bonito. Né? Então, e tudo é muito conectado, né? Aí também é Mississippi. Na verdade, existe, inclusive, ali no sul dos Estados Unidos, eles têm uma associação de turismo que são todos os estados do sul dos Estados Unidos. Por isso que eu acabei circulando muito por ali. Aqui também a gente vai encontrar ali entre Mississippi e Louisiana muitos prédios assim com esse tipo de construção, né? Algumas construções coloniais. A Louisiana eu já fui mais de uma vez, aí eu fui a New Orleans, fui a Baton Rouge, fiz assim várias cidades por lá também para a gente conhecer e fazer esse mergulho. Esse aí é na Louisiana, né, em New Orleans, é uma das ruas principais ali, pega a Bourbon Street, que é onde tem aí as festas, o burburinho, o carnaval.
Então, tem carnaval nos Estados Unidos, né? O Eu ia Mardi te fazer Gras. essa pergunta, como é que é a sensação dos eventos, das datas comemorativas nos Estados Unidos? O que tu já conseguiu presenciar? Enfim, me conta um pouquinho. Na verdade, pontualmente, assim, eu nunca, não me lembro, assim, sabe? Eu nunca fui no carnaval, por exemplo, não fui no Mardi Gras deles, mas eu fui no museu, que até acabou de aparecer ali, tinha aparecido uma imagem que estava escrito NOLA, que eles chamam New Orleans de NOLA, é o apelido, essa foto aí. Então, esse, por exemplo, é um museu que mostra tudo sobre o carnaval deles, e o carnaval deles é muito profissional. Então, eles têm carros alegóricos, como a gente. Então, no museu, a gente pode fazer essa super viagem, assim, de carros alegóricos, de coisas que são muito culturais. Eles têm muita arte também na rua, na parte mais moderna da cidade. Então, é muito encantador, assim, poder ir para os Estados Unidos, além do óbvio, né? Que é justamente o que, às vezes, é o que a gente vê, né? Que é mais a Flórida. E a Flórida é um estado que eu adoro, assim, que eu acho que os brasileiros amam, mas tem muito mais coisa para fazer do que os parques também. E até agora, qual foi o destino mais desafiador nos Estados Unidos para ti? Desafiador... eu acho que assim, eu tenho um momento marcante que eu tive por lá, que foi como eu trabalhei muito com a área internacional, com caderno de viagem. Quando deu os atentados de 11 de setembro, eu estava na redação do jornal. E eu trabalhei muito na redação, a gente fazia muito conteúdo, e aquilo ali me marcou muito. Eu estava quase me formando na época. E aí, quando estava para fechar os 10 anos do fato, ali em 2011, eu resolvi ir para Nova York, fazer uma viagem em Nova York para ver como estava Nova York. Então, eu fui bem no período ali do 11 de setembro para Nova York, e aí eu vi as manifestações, as homenagens aos mortos, eu fiz a visita aos museus. Eles tinham na época que ainda tem hoje, um museu muito pequenininho dentro de um prédio, que era um museu que uma pessoa assim resolveu fazer com todas as coisas que a pessoa encontrou nos escombros. Então foi uma experiência muito interessante, assim, e fora do óbvio, né? E eu queria ver como estava a cidade, como eles estavam se sentindo. E aí eu levei um monte de jornal para casa, né? Tipo assim, eu adorava papel, minha mãe enlouqueceu, né? E na época eu morava com a minha mãe. E aí eu voltei cheia de sacola, assim, porque eu comprei todas as revistas, todos os jornais que estavam fazendo o especial ali de 10 anos do 11 de setembro. Nossa, deve ter sido emocionante. Nossa, bem realmente. Coisa de jornalista, né? Não é coisa de turista. Chegou a trazer o jornal. Jornal e revista. Deve ser muito interessante. Mas eu gosto de falar de coisas boas também, né? Apesar do atentado ser um fato histórico. Mas e o Noah? Como é para ti viajar com a tua família? Que nem sempre tu consegue levá-lo, né? Não, na maioria das vezes eu não consigo levá-lo porque eu estou viajando a trabalho, né? Então até às vezes eu peso muito para ver assim, será que vale a pena eu levar? Vou levar ou não vou? Como é que eu vou fazer? Hoje ele já está um pouco maior, né? Tem 8 anos, então hoje já começa a ficar mais fácil. Inclusive, já vou treinando ele para fazer foto para mim. Ali a gente em Los Angeles esse ano. E esse ano, em especial, a gente fez uma viagem nossa, só nossa. Então, a gente passou 20 dias na Califórnia, fazendo a nossa viagem. E dentro dessa nossa viagem, a gente fez ali os pontos principais de Los Angeles, fomos na Calçada da Fama, nos lugares relacionados ao cinema. Ele queria ver o letreiro de Hollywood, e aí junto eu coloquei os parques temáticos, né? Sim. Porque a Califórnia, assim como a Flórida, a gente consegue fazer diversos parques. Então tem a Disney, tem o Parque da Universal. A gente não chegou aí a San Diego, mas quem tem mais tempo pode ir a San Diego também, que ali tem outro parque temático, tem também Legoland, tem zoológico, então tem uma programação intensa, né? Então, e para ele, assim, o que ele tu acha que ele mais né? gostou de todos esses parques?
Ele ama os parques da Disney e da Universal, né? Mas a gente fez só eu e ele, assim, foi super legal. Mas em 2023 a gente fez um projeto com a Flórida, e aí a gente passou 10 dias fazendo diferentes lugares da Flórida. Daí nós fomos em mais de 10 parques. Nossa. Que a gente fez Orlando, a gente fez Kissimmee, fizemos Central Florida também, que tinha parque da Peppa Pig, parque do Legoland, tudo que era parque a gente foi, assim, foi super legal. Ele ama, né? Qual é a criança que não vai... E haja perna para mãe, né, para caminhar tudo isso. Se até adulto ama, né, como é que criança não vai amar. Inclusive agora, Orlando lançou semana passada, eu acho, abriu o novo parque da Universal, né? Exatamente, o Epic acabou de abrir. Olha, incrível, eu tô louca para poder ir para Orlando, já tô me preparando, já tá definido que vai ter que ser a viagem. Mas eu quero te fazer uma pergunta, Sofia, tu tá preparada para o amor para 12 de junho? Porque, né, na final de contas, nos Estados Unidos é 14 de fevereiro, né? Se comemora o Dia dos Namorados, e nós temos aqui Doce Mundo de Elizabeth. O Ateliê Doce Mundo de Elizabeth, que preparou um programa já pronto para o Dia dos Namorados. Eles simplesmente criaram um fundi prontíssimo para a gente poder aproveitar no Dia dos Namorados, com leite ninho, brigadeiro, Nutella, frutas e brownies, para a gente poder curtir a dois aquele filmezinho e planejar a próxima viagem. Ou se não, ainda tem uma caixinha maravilhosa de doces, olha só. Adoçar o mundo. Não, olha, eu acho perfeito. Qualquer pessoa, né? Eu acho, mesmo tendo presente, tem que ter um docinho para poder garantir o Dia dos Namorados de uma forma bem legal. A Sofia, ela é super doceira. Sempre que a gente toma café por aí fazendo reunião, tem né, Sofia? Tem que ter um docinho. E esse aqui tá provadíssimo. Bom, gente, nós vamos fazer agora um intervalinho bem rapidinho, e aí a gente volta com o nosso quadro do Viajando pelo Vinho com a Melitza e o Protato. Fiquem aí, então. A forma como assistimos TV mudou, e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar, se a Soul TV é gratuita? Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. Agora, voltando no nosso intervalo comercial, muito obrigada por estar aqui na nossa Rota Livre. Quem não gosta de tomar um vinho, curtir uma viagem de uma forma super relax e legal, a gente tem dicas incríveis do Viajando com Vinho agora para você. Olá, somos o casal do Viajando pelo Vinho e hoje a gente cruza o continente para explorar um destino que vai muito além do fast food, os Estados Unidos, um país que surpreende quando o assunto é gastronomia e, claro, vinho. Da Califórnia a Nova York, os vinhos americanos vêm conquistando cada vez mais prestígio internacional, especialmente os rótulos do Napa e Sonoma Valley, famosos pelos seus Cabernet Sauvignon e Chardonnay elegantes e expressivos, além da Zinfandel, uva símbolo da Califórnia. Então prepara a taça e vem com a gente brindar e descobrir o lado mais saboroso dos Estados Unidos, além de conferir tudo o que vimos nessas viagens. Os Estados Unidos têm um lugar especial na nossa história de viagens. Curiosamente, foi o primeiro país que cada um de nós visitou. Ao longo dos anos, foi também o destino que repetimos mais vezes. E por isso, decidimos dividir esse tema em mais de um episódio. Neste programa, vamos relembrar as viagens que fizemos em 97, em 2015 e parte da viagem de 2023 para Orlando. As mais recentes ficam para um próximo episódio. Mas você já pode conferir tudo lá no nosso Instagram, o @viajando pelo vinho.
E a minha primeira viagem aos Estados Unidos foi em 1997, com apenas 12 anos e sozinha. Fui de Varig, ai que saudades dessa companhia. Desde nova aprendi a aproveitar cada oportunidade. Tive só 4 horas livres na conexão em Nova York, mas já fiz render. Minha tia me buscou no aeroporto, conheci o Central Park, andei de carruagem e visitei o MoMA. Lá escolhi a ala do Egito. Depois fui para São Francisco, onde fiquei no bairro Mission, um dos mais antigos da cidade e com influência latina. De lá, eu e meus tios fizemos uma road trip pela Highway 101 até Los Angeles. Fomos ao aquário de Monte Rey, é um dos aquários mais renomados do mundo. Também visitamos o Hearst Castle. Em Los Angeles, fui nas Calçadas da Fama, na Disney e nos estúdios da Universal. O que mais me marcou foi ver de perto os cenários dos filmes, principalmente o De Volta ao Futuro e o Jurassic Park. Em 2015, voltamos aos Estados Unidos e dessa vez juntos. Ficamos em uma casa tipicamente americana no bairro Bernal Heights, em São Francisco. E lembram daquele meu stop free em Nova York? Dessa vez foi em Miami. Tivemos algumas horinhas por lá, deu para ir para a praia, caminhar na areia e fazer até uma passadinha estratégica na farmácia para fazer umas comprinhas. O bônus foi embarcar com os pés cheios de areia e passar as 6 horas seguintes tentando fingir que estava tudo bem. Fizemos todos os clássicos turísticos. Fomos na Painted Ladies, aquelas casas vitorianas, coloridas, que ficaram famosas na abertura da série Full House. Subimos a Lombard Street, a rua mais sinuosa do mundo. Cruzamos a Golden Gate e visitamos o Mirante. Andamos no Cable Car e visitamos o Cable Car Museum, onde dá para ver as engrenagens que movem os cabos subterrâneos. E claro, exploramos o Chinatown, mais antigo dos Estados Unidos, cheio de lojinhas, templos e restaurantes autênticos. O local favorito dessa viagem foi o Fisherman's Wharf. É muito bonito e animado. No Pier 39 vimos leões marinhos, visitei a única loja para canhotos do mundo, a Lefties, e passamos por vários restaurantes de frutos do mar. Também visitamos o Museu Mecânico, com máquinas de pinball e a Boca della Verità, igual aquela que tinha no Praia de Belas, que fazia a previsão pela leitura da mão, lembram? Bom, é claro que não poderia faltar uma ida à região dos vinhos. Fomos à Glória Ferrer Wines, que fica a cerca de 1 hora de São Francisco, na região de Carneiros. A vinícola é conhecida pelos espumantes elaborados com Pinot e Chardonnay, cultivados ali mesmo. Um destaque é o Royal Cuvée, que foi servido ao rei e à rainha da Espanha em 1987. Nos vinhos tranquilos, o foco também está nos rótulos de Pinot Noir e Chardonnay. A visitação pode ser feita sem agendamento, com opções simples de degustação. Já as experiências mais completas, como visitas guiadas ou brunch, exigem reserva prévia. Carneiros é uma das poucas regiões vinícolas da Califórnia influenciadas pela Baía de São Pablo, o que garante brisas frescas e neblina, perfeita para uvas de clima mais frio como a Pinot Noir. Bah, não deu tempo de a gente começar a contar Orlando. Os Estados Unidos rendem muito assunto. De 2023 ainda temos o Epcot, que inspirou o nosso Instagram, as comprinhas da Millie no Outlet, a mala de vinhos que voltou recheada, os hotéis da Disney, o cruzeiro para Bahamas, isso sem falar na nova volta pela região dos vinhos californianos agora em março. Então, já conta pra gente qual parte você mais quer ver por aqui. Deixa nos comentários aqui no YouTube ou fala com a gente lá no Instagram. E se você tem um restaurante, um hotel ou vinícola e quer levar o Viajando pelo Vinho para o seu espaço, entre em contato com a gente. Vamos adorar criar experiências juntos. Adorei as dicas do Viajando pelo Vinho. Mas agora a gente continua aqui com a Annelise Zanoni. E Anne, quais são as mudanças que tu percebe para quem precisa viajar neste momento para os Estados Unidos? Tem algo em relação à imigração? Tem, muita coisa mudou esse ano, né? Então eu acho que assim, quem está se planejando ir para os Estados Unidos, se programe com antecedência. Acho que essa é a principal dica, né? Não só em relação à economia, né? Que o dólar está sempre flutuando muito, mas também por causa dessas mudanças de imigração, né? A gente ainda precisa fazer o visto, ainda precisa ter o cuidado, mas precisa ter ainda mais cuidado até na hora de chegar nos Estados Unidos. E para isso também é importante, muitas vezes, ter uma assessoria especializada, até para fazer o visto. Então, assim, organização, planejamento é o fundamental. Que legal, Anne. Inclusive, nossos parceiros Costa Luca Vistos estão aqui disponíveis para os nossos telespectadores.
Que eu recomendo, né? Porque o meu visto e meu passaporte saíram bem rapidinho. De qualquer jeito, Anne, me conta mais. Tu também não só viaja pelos Estados Unidos, né? Viajou por vários outros países e recentemente foi para o Egito. Nos conta como é que foi essa viagem. Bom, o Egito foi um país assim que surgiu por acaso na minha vida. Eu sempre achei muito interessante, mas nunca pensei, vou fazer uma viagem para o Egito. Então foi uma viagem a trabalho e assim um lugar simplesmente sensacional. E eu costumo dizer, quem viaja para o Egito, existem dois tipos de viajantes de Egito, aqueles que amam e aqueles que odeiam. As pessoas que não gostam do Egito, elas não gostam principalmente do choque cultural que a gente tem. O Egito é um país muito pobre, com várias questões culturais, mas ele é riquíssimo de cultura, riquíssimo de belezas, de arte. Tem mar, tem praia no Egito, tem sítios arqueológicos, então é super lindo, assim, foi assim, uma experiência única. E a mesma coisa, sabe? Para ir para o Egito, a gente precisa ter uma boa agência, uma assessoria. É muito difícil a gente ir para o Egito sozinha, principalmente mulher. A gente né? tem na nossa programação fazer um programa especial sobre Vamos o Egito. fazer. Vamos fazer. Vamos fazer, com certeza. Anne, assim, o nosso programa foi maravilhoso, mas ele teve um problema, ele passou muito rápido. Passou rápido, é Estamos verdade. muito chateadas com todos os possíveis convites. Por favor, volte para nos contar mais sobre as suas viagens. A gente agradece muito pela tua presença. E, bom, eu acho que a gente tem que contar o que vai ser semana que vem também. Vamos contar? Vamos, pode contar. Vou dar um alerta spoiler, então. Vocês já imaginaram viajar por vários países de motorhome? É isso mesmo. Além disso, morar num país trabalhando como nômade digital. Semana que vem, 20 horas, na sexta-feira, a gente te espera aqui no Rota Livre para falar sobre viagens de motorhome e como ser um nômade digital. Nos acompanhe nas redes sociais, Rota Livre TV e também no canal do YouTube do Poa Streaming TV. Na nossa ficha técnica temos Eduardo Azevedo, Flávio Mota e Tavi Esteves. O Poa Streaming é uma emissora do Grupo F Brasil. Fabiano Brasil é o nosso diretor-geral. E baixe o aplicativo do Poa Streaming TV de forma gratuita na Play Store e no iOS, e também na sua Smart TV Samsung, LG, Roku e Android TV. Além disso, sempre presentes temos Shopping Total, Ambientalize Locadora com ambientes inesquecíveis para os seus eventos e Home 7200, tudo para a sua casa. Até mais e até a próxima semana com a sua próxima Rota Livre.